Muito boa noite a todos vós, é um privilégio poder estar mais uma vez convosco. Lembram-se o porquê de Deus ter permitido que o seu santuário em Jerusalém pudesse ser, digamos, vandalizado pelos babilónios. Porquê? Quem é que se recorda? Exatamente, esta é a resposta correta, porque Deus não mais estava no seu templo. E porquê que não mais estava no seu templo? Por causa de todas as abominações que, e não foi só por uma e duas e três vezes, por muitos anos seguidos, os sacerdotes, os ministros, os pastores faziam nesse mesmo templo. Então aquilo foi abominação atrás de abominação. Essas abominações vêm todas escritas no capítulo 8 de Ezequiel, certo? Não se esqueçam. São coisas que vocês deveriam ter memorizadas na vossa mente. Ezequiel 8 fala das abominações que havia nesse templo. E finalmente no capítulo 10 e 11 de Ezequiel diz lá que o Senhor finalmente se retirou. E quando ele se retirou, a presença de Deus, que era representada pela glória, pela Shekinah, ela foi sustentada por querumbins. E esses querumbins levaram a glória do Senhor para onde? Quem é que se recorda? Para o Monte das Oliveiras, muito bem, exatamente. E recordam-se de eu vos ter referido que no Evangelho de Mateus nós temos Jesus a fazer o mesmo percurso desde que sai do templo. Sai do templo, para no pátio, e é interessante ver em Ezequiel que também os querumbins pararam ali, e depois de pararem, eles saíram de onde estavam, do lugar santíssimo do templo, saem para fora em direção à porta, param ali, e depois dali saem para o Monte das Oliveiras. Jesus sai do templo, para no pátio, tem um pequeno diálogo com os discípulos, diz que estão a ver tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra, não seja derrubada, e depois sai dali e vai para o Monte das Oliveiras. O mesmo percurso, só que em Ezequiel o percurso é feito com a presença espiritual de Cristo, em Mateus é com a presença literal de Cristo, ok? E quando Jesus saiu dessa vez, e por isso é que lá em Mateus 23 diz, a vossa casa vos ficará deserta. O que é que quer dizer ficar deserta? Que nunca mais iria nenhuma pessoa ao templo, não, iria ficar deserta da presença de Deus. Quando Jesus saiu dessa vez, o templo ficou sem a presença de Deus. E por isso é que os romanos depois, no ano 70, puderam destruir o templo em Jerusalém. Ou seja, repetiu-se aquilo que tinha acontecido em 536 a.C. Perceberam isto, ok? Entretanto, no capítulo 1, nós temos essa realidade de, vindo as forças de Babilónia a Judá, levam muitos judeus cativos, e há três grandes vagas de cativos que são levados para a Babilónia. Na primeira vaga, quem é que foi? Daniel e os seus três companheiros. Estou a fazer uma revisão, certo? E depois nós vimos e aprendemos muitas lições aí e continuamos a aprender ainda hoje lições, porque não se esqueçam de eu ter dito que através da Babilónia antiga nós podemos aprender lições como é que a Babilónia de hoje atua. Mas a forma como Daniel e os seus três companheiros viveram em Babilónia dá-nos exemplos maravilhosos de como nós, que queremos ser crentes no mesmo Deus de Daniel e dos seus três companheiros, devemos viver na Babilónia de hoje. Porque nós hoje vivemos com a Babilónia, não uma Babilónia literal histórica, mas a Babilónia mística, espiritual, religiosa, mencionada no livro do Apocalipse, a dominar cada vez mais o mundo. E vai dominar. Então nós teremos que aprender com Daniel como viver com os babilónios. E no capítulo 1 vimos muitas dessas lições, vimos a firmeza de Daniel, mas ao mesmo tempo o tato, a delicadeza, e que Daniel conseguiu, pela graça de Deus, juntar duas coisas que aparentemente a muitos de nós às vezes parecem irreconciliáveis, que é, por um lado, a firmeza, mas por outro lado a doçura. Isto parece irreconciliável, mas pode ser pela graça do Senhor. Ou seja, eles foram dóceis com os babilónios, eles não entraram a matar, desculpem-me a expressão, foram com pezinhos de lã, tentaram fazer o seu melhor, sempre com respeito, etc. Mas eles sabiam muito bem aquilo em que criam e quando tocava às suas crenças, eles não cediam. Lembram-se disso, ok? Muito bem. Depois lembram-se também de eu vos ter dado a visão de que, no capítulo 2, pois bem, vai-se passar algo que é o seguinte: Deus vai querer revelar algo importante ao rei de Babilónia, que era o rei Nabucodonosor. E porquê que lhe vai querer revelar algo? Porque um dia o rei vai para a cama, deita-se na cama e começa a pensar sobre o futuro. E o Senhor, lendo os pensamentos do rei, porque o Senhor tem a capacidade de ler o que vai na nossa mente, é como se dissesse assim: tu queres saber o futuro? Então eu vou-te revelar o futuro.
Mas Deus sabia que se revelasse o futuro através de um sonho. E porquê é que Deus escolheu o método do sonho? Porque os babilónios acreditavam, lembram-se disso, que os sonhos era a forma de os deuses se comunicarem com os humanos. E Deus até se vai servir disso. Diz, vocês acreditam nisso? Então, está bem, pronto, eu vou usar esse meio. E usou esse meio. E revelou-lhe um sonho. Mas Deus também sabia que se esse sonho fosse revelado ao rei Nabucodonosor e ele não se esquecesse dele, o que é que ele ia fazer? Ia pegar nos seus sábios de Babilónia, nem iria pedir a ajuda de Daniel e dos seus 3 companheiros, embora eles tivessem sido já elevados à condição de sábios, ia apenas pedir a ajuda dos seus sábios de Babilónia, eles inventariam ali uma interpretação e o objetivo desse sonho cairia completamente por terra. Então Deus, sabendo todas as coisas, o que é que faz? Ele dá-lhe o sonho, faz com que Nabucodonosor se lembre de que sonhou algo, só que não se consegue lembrar do sonho. E qual era o objetivo do Senhor aqui? Era duplo. Era fazer com que Daniel entrasse na presença de Nabucodonosor para dar a interpretação correta, mas por outro lado, e antes disso, mostrar ao rei Nabucodonosor que a religião de Babilónia, a religião do seu império, não valia um tusto. E os seus líderes não prestavam para nada. Recebiam grandes privilégios de lá estar na corte a trabalhar, mas eles não percebiam nada disso. Okay? Ou seja, Deus mostrou que a religião de Babilónia é uma religião que, portanto, estava na bancarrota. Okay? Outro dado muito interessante, quando Satanás, vamos ver isto agora na perspectiva do grande conflito, quando Satanás vê a fidelidade dos jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, na corte do rei de Babilónia, ele fica a tremer, certamente. Diz assim, estes aqui vão criar problemas. Então, na primeira oportunidade, e a primeira oportunidade que surge é quando o rei se apercebe que os seus sábios não conseguem nem sequer revelar o sonho, muito menos dar a interpretação, ele diz assim, ok, já que os meus sábios não prestam, agora vou matar todos os sábios. Só que ele pensa em matar também quem? Daniel e os seus companheiros, que nem tinham culpa nenhuma nos cartórios, porque nem sequer tinham sido chamados para dar a sua opinião. Então, Satanás aproveita-se dessa situação para quê? Para se ver livre de Daniel e os seus companheiros. Mais uma vez, teve que averbar uma derrota no seu currículo. Sabem, quando nós estudamos a história bíblica, irmãos, uma coisa que me fascina, mas fascina-me mesmo, é que nós nos apercebemos que o Senhor, neste conflito com Satanás, averba vitória após vitória, após vitória, após vitória. E Satanás averba derrota após derrota, após derrota, após derrota. Atenção, com os seres humanos, muitas vezes Satanás sai vitorioso. Com Deus, nunca. Com Deus nunca. Eu estou a falar na perspectiva divina. Deus nunca perdeu nenhuma batalha com Satanás. Seres humanos, sim, infelizmente. E a maioria perde, é derrotado por ele. Por isso é que a proposta do Evangelho é unam-se a mim. Porque quando Deus faz esta proposta de nós nos unirmos a Ele, nós estamos a unir-nos a uma força invencível. E aí nós podemos ser vencedores contra as forças do mal. De outro modo, estamos desgraçados. Ok? Isto são ideias fundamentais. Ok? Muito bem. Outra ideia fundamental que eu já dei o vislumbre, e agora vamos introduzir-nos ao capítulo 3, é a seguinte. É que no capítulo 2, Deus tinha então revelado o futuro a Nabucodonosor através de um sonho. Só que Nabucodonosor gostou muito de ouvir a interpretação, ficou muito contente, porque finalmente tinha ali uns sábios que percebiam, um sábio, Daniel, que conhecia do assunto, mas depois, à medida que os dias foram passando, eu estou mesmo a ver, a mente de Nabucodonosor começou a mudar. E finalmente ele chegou à conclusão, não, isto não pode ser assim. Quem é que manda aqui? Quem manda aqui sou eu. E o seu orgulho começou certamente a crescer dentro do seu coração, e um dia ele teve uma ideia, entre aspas, genial. E qual foi a ideia genial que ele teve? Mandar edificar uma grande estátua. Só que essa estátua era toda em ouro. E vocês já estão a perceber qual era a mensagem que Nabucodonosor queria fazer passar para todos os seus domínios através dessa estátua. Porque ele tinha ouvido de Daniel que a cabeça de ouro da estátua que ele tinha visto em sonho representava o quê? Representava a Babilónia. Qual era a mensagem que ele queria fazer passar com a estátua toda em ouro? É que Babilónia iria durar para sempre na história. Coitado, estava tão enganado. Quem são os homens para se oporem àquilo que Deus diz? Ok? E, portanto, o que nós iremos ver agora no capítulo 13, e vamos explorar outros detalhes, é os 3 companheiros de Daniel. Não sabemos porque Daniel não aparece aqui. Será que estava envolvido nos negócios do reino? Não sabemos. Estes 3 companheiros de Daniel vão permanecer firmes. E a razão pela qual eles vão permanecer firmes, fiquem com esta ideia, não é apenas porque eles não querem violar o segundo mandamento da lei de Deus. O que é que diz o segundo mandamento da lei de Deus?
Não farás para ti imagem de escultura, mas não só, não te encurvarás a elas. Então, se eles se encurvassem perante essa estátua, eles estariam a violar o segundo mandamento. Mas não só. É que se eles se encurvassem perante essa estátua, estavam a aceitar o ponto de vista de Nabucodonosor e não o ponto de vista de Deus. Estão a perceber? Isso os 3 companheiros de Daniel, pela sua fidelidade a Deus, não podiam entrar nessa. Irmãos, sabem que lição é que isto me ensina a mim e que devem ensinar a todos nós? Quando nós conhecemos, através da revelação bíblica, qual é o plano que Deus tem para a história, nós devemos agarrar-nos a esse plano e dizer, não, é assim que vai ser. E não abdicar. E quando alguém nos quer vir com outra ideia, com outro paradigma, nós simplesmente não podemos aceitar esse paradigma. Porque qual é o homem que sabe mais do que Deus? Então, se Deus revela que vai ser desta forma, então eu acredito que vai ser desta forma. Acabou. Um exemplo. Abram as vossas Bíblias em Atos 27. Atos capítulo 27. Já agora aproveito para pedir um favor. Desliguem todos os telemóveis se for possível, por favor. Eu faço também sempre isso, sempre que entro na igreja. Atos capítulo 27. Atos 27. É um episódio em que Paulo está a atravessar uma tempestade no mar. Ele estava a viajar de barco pelo mar Mediterrâneo em direção à Itália. E finalmente vai haver um naufrágio, eles vão dar a uma ilha chamada Ilha de Malta, e antes, portanto, de haver o naufrágio, repare o que é que diz aqui em Atos 27, a partir do versículo 22. Mas agora vos admoesta que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Atos 27, 22, versículo 23. Agora repare o que é que Paulo aqui diz a todos os passageiros que iam com ele. Já agora, sabem quantos passageiros iam neste navio? Venham ao versículo 37, portanto, Atos 27, 37 diz assim: e éramos ao todo, no navio, 276 almas, ou pessoas. Reparem como o termo almas significa pessoas, que é exatamente esse o sinónimo da palavra alma, é pessoas. Éramos ao todo no navio 276 almas, portanto, muitas pessoas. Voltando ao versículo 23, ele diz assim, Atos 27, 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Quem era este César? Era o imperador romano, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então reparem, é como se Deus estivesse a dizer, eu quero preservar-te porque eu tenho uma missão para ti, eu quero que tu vás comparecer na presença de César, porque tens um importante testemunho para lhe dar. Mas eu vou-te dar uma graça adicional, todos aqueles que estão contigo eu vou preservar igualmente. E agora repare o que é que Paulo diz ainda no versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e agora reparem, Paulo expressa, perante certamente muitos pagãos que creem em Deus, mas não, esta crença é mais específica. Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Reparem, Paulo podia dizer, eu creio em Deus, mas não tenho bem a certeza se aquilo que me foi dito vai acontecer ou não. Não. Eu creio em Deus e porque eu creio em Deus, eu creio que vai acontecer exatamente como me foi dito. Irmãos, eu vou-vos dizer muito sinceramente, e desculpem-me a minha sinceridade convosco, eu não consigo compreender como é que há pessoas que dizem que creem em Deus e às vezes dão só o luxo, entre aspas, umas aspas muito grandes, de pôr em causa alguma coisa que está na palavra de Deus. Isto para mim é inconcebível. Se nós dizemos que cremos em Deus, então acreditemos. Deus disse, está dito. Não há como pôr em causa. Mas eu não compreendo. Não importa, compreende, aceite. Aceite, está escrito, está escrito. Não se põe em causa um está escrito, não se põe em causa um assim diz o Senhor. Reparem, Paulo aceitou plenamente. Então reparem, creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E exatamente o que Paulo disse aqui acabou por cumprir-se. Irmãos, se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos nas previsões que Deus faz. Nós acreditamos nas profecias bíblicas. E, portanto, quando há alguém que nos quer vir colocar outra ideia, outro paradigma de compreensão da história, diferente daquilo que está na palavra de Deus, digamos à pessoa, olha, fica lá com a tua ideia, faz bom proveito, entre aspas, é uma forma de expressão.
nós ficamos com o nosso ponto de vista que é alimentado na palavra de Deus. É evidente que nós, como cristãos, nós temos o desejo de que todos venham ao conhecimento da verdade, assim como nós já viemos igualmente. E por isso vamos fazer um esforço para tentar convencer o outro. Mas se o outro não se quiser convencer, há uma coisa é garantida. Se eu não convencer a ele, ele também não vai convencer a mim. eu muitas vezes já no diálogo com algumas pessoas, eu tento convencê-los a eles da minha fé cristã. E depois eles tentam-me convencer a eles do seu ateísmo ou das suas ideias. Meus amigos, isso... podem-se pintar de amarelo que não chegam lá. Eu tenho um primo que é um militante ateu e quantas vezes ele já tentou dar uma volta, eu disse, opa, faz o que tu quiseres, mas não tens hipótese nenhuma. Reparem, eu quero partilhar a verdade, aquilo que eu sei que é a verdade, com outros. Se os outros não querem, pronto, ok. Deus também não força ninguém. Olha, tenho pena dessa pessoa, pois tenho, mas ela que siga o seu caminho. Agora, ela tentar-me convencer a mim dos seus erros, está quieto. Não, acredita nos erros que quiseres, mas a mim não me convences. Irmãos, devíamos ter esta postura, e atenção, para termos esta postura não precisamos de brigar com ninguém. Ninguém. Basta simplesmente sermos firmes. Ok? Queres seguir o teu caminho? Ótimo, faz o teu caminho. Mas olha, que a mim não me convences, do contrário. Irmãos, devemos ser convictos, devemos ter certezas plenas. Quando está escrito, não ousemos pôr nunca em causa um assim diz o Senhor. É isso que o diabo quer e é muito perigoso nós entrarmos por essa via. Deus diz, então, reparem, mesmo que eu não compreenda porque é que Deus me pede aquilo, ok, eu aceito pela fé. Porque a Bíblia até diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Exatamente. Então eu acredito que é assim porque Deus disse. Paulo aqui não tinha nenhumas provas palpáveis de que ia ser assim, só tinha o facto que o anjo veio ali falar com ele e disse, olha Paulo, vai acontecer assim, e ele acreditou. Muito bem, vamos então a Daniel 3, tá bom? Daniel 3, Daniel capítulo 3, e vamos então começar a analisar o nosso texto para hoje. Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados. Já agora, sabem o que é um côvado? Um côvado é mais ou menos meio metro. Não chega a meio metro, é quase. A distância de um côvado é a distância que vai desde o cotovelo de alguém até onde? Até à ponta do dedo médio. Você dizia, mas isso varia de pessoa para pessoa. Pois bem, aqui é que está o mistério, não varia assim tanto. Pois bem, quase todas as pessoas, esta distância, não importa qual seja a pessoa, seja alta, seja baixa, seja gordo, seja magro, normalmente esta distância é quase sempre a mesma. Portanto, anda à volta de 44 cm,4 é o que diz a tabela bíblica, ok? Mas vamos arredondar e vamos pôr meio metro, ok? Então, 60 côvados, metade de 60 é 30, portanto não seria bem 30, um bocadinho menos de 30 metros, quase 30 metros de altura. Bom, quase 30 metros é algo, isto é grande. Já agora, sabem aquela estátua que está do lado de Almada, ali em frente para Lisboa, do Cristo Rei? Não estou a falar do pedestal. O pedestal tem, não posso saber quantos, se tem 80 metros, se tem 90, mas a estátua em si, que está por cima do pedestal, tem mais ou menos perto dos 30 metros. Portanto, estão a ver, seria mais ou menos uma imagem correspondente à imagem do Cristo Rei, ok? Mas, dizia aqui, só que a imagem do Cristo Rei é de pedra, esta aqui era toda em ouro, ouro maciço, mais, e diz aqui, e a sua largura de 6 côvados, quase 3 metros, não chegava a 3 metros, portanto, uma largura de 3 metros, cuidado, também é, reparem, estão a imaginar o que é uma estátua com quase 3 metros de largura e quase com 30 metros em ouro maciço? Quer dizer, aquilo é obra. Reparem, não houve na história, isto dizem até os historiadores, um reino que tivesse tanto ouro como o reino de Babilónia. Não é por acaso que Deus serviu exatamente do ouro para, através do ouro, simbolizar Babilónia, no capítulo 2 de Daniel. Então, continuando a ler. E a sua largura de 6 côvados levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. Já agora, este campo de Dura aqui, não sei se vos faz recordar algo. Venham comigo ao capítulo 11 de Gênesis, Gênesis 11. Gênesis 11.
Gênesis 11, 2. Gênesis 11, 2. Diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear. Outra versão diz: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale. Este vale, portanto, seria certamente um vale plano, daí o outro termo na outra versão. Na terra de Sinear, e habitaram ali. Reparem, este campo de Dura, nesta versão, esta versão aqui que eu estou a usar não diz, mas na outra aqui, eu vou-vos ler o que é que diz aqui. Portanto, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. Pois bem, este campo de Dura, já agora, Daniel 1, eu vou-vos dar aqui uma outra referência, venham ver comigo, Daniel 1, versículo 2, diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a este levou-os para onde? O que é que lá diz? A terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e as pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, o que é que este detalhe nos indica? Este detalhe nos indica que a atual nação de Babilónia estava situada geograficamente aonde? No mesmo local onde foi erigida a Torre de Babel. Aliás, o termo Babel é o termo originário para Babilónia. Babel é mais um termo hebreu, sabe o que é que Babel significa? Confusão. Ok? Portanto, foi Babel e o território de Babel, nesse território onde séculos mais tarde veio a florescer o Império de Babilónia. Já agora, todo o misticismo que existia na antiga Babilónia já vem do tempo de Babel, e nomeadamente de um bisneto de Noé chamado, quem é que sabe? Nimrod, exatamente. Nimrod. Já agora, só mais este detalhe, é um detalhe interessante. Venham comigo a Gênesis 2, onde estivemos há bocadinho, Gênesis 11. E quando diz lá, por exemplo, sucedeu que partindo eles do Oriente, a pergunta é, eles quem? Pois bem, se repararem bem no contexto, este eles refere-se à descendência de Cã. Eu vou-vos provar isso, já agora, ok? Portanto, e aconteceu que partindo eles do Oriente, venham ver capítulo 10, versículo 10. 10. E o princípio do seu reino foi Babel. O princípio do reino de quem? Bom, vamos andar um bocadinho mais para trás e vamos ver a partir do versículo 6. Ok? 10, capítulo 10 de Gênesis, versículo 6. Diz assim: os filhos de Cã, Cuxe, reparem, Cã era filho de quem? De Noé. Então, Noé, Cã é o filho, vamos ver a genealogia. Cã é o filho, depois, no versículo 6, os filhos de Cã, Cuxe, fixem esse nome, Cuxe. Também depois tem Mizraim, Put e Canaã. Os cananeus derivam de Cã também, que iriam mais tarde habitar na terra por onde os israelitas iriam morar, ok? Os chamados cananeus. Os cananeus são descendentes de Cã. Agora, o versículo 8 diz assim: Cuxe gerou a Nimrod. Então reparem, Nimrod era quem? Nimrod era filho de Cuxe, que por sua vez era filho de Cã, que Cã era filho de Noé. Então, voltando a ver a genealogia, temos Noé, o filho de Noé, um dos filhos de Noé é Cã, depois o neto Cuxe e o bisneto Nimrod. Então, Nimrod, que foi o fundador de Babel, era bisneto de Noé. Estão a ver? E foi Nimrod que lançou, por assim dizer, os fundamentos do que viria a ser Babilónia. E é muito interessante, irmãos, quando nós fazemos este estudo, verificar que a Babilónia mística, descrita no livro do Apocalipse, tem exatamente as mesmas características místicas, espirituais da antiga Babilónia. E a antiga Babilónia vai buscar lá aos seus antepassados, nomeadamente a Nimrod. E já agora, não é a história bíblica que o diz, mas a história secular o diz, que Nimrod, quando morreu, os seus compatriotas acharam que ele subiu ao espaço e se tornou no Sol. E então eles passaram a adorar o Sol, porque o Sol era
em quem se tinha transformado o Nimrod. Reparem, é uma crença completamente espatafúrdia, não tem... mas era aquilo que eles acreditavam. E depois a mulher do Nimrod, uma chamada... agora falta o meu nome. Qualquer coisa. Exatamente. Que ela, quando depois veio a morrer, transformou-se na deusa Lua. De modo que o Sol e a Lua eram muito adorados na antiga Babel e depois em Babilónia também. Todo aquele interesse que havia, por exemplo, na antiga Babilónia, de observar os astros, era com objetivos não científicos, como fazem os astrónomos hoje, era com objetivos místicos, religiosos. Reparem, o que é que ainda sobrou até aos nossos dias desse misticismo da antiga Babilónia? Os horóscopos. E essa prática de ler os astros, porque os astros dizem o que é que vai... Reparem, isso é tudo puro misticismo, quer dizer, isso não tem nada de verdade. Ok? Muito bem. Vamos voltar a Daniel 3 então. Ok? Portanto, já ficaram a saber... quer as raízes geográficas, ou seja, o sítio geográfico onde Babilónia se vai desenvolver, quer todo o misticismo de Babilónia, tem os seus antecedentes lá, portanto, com Babel e, em particular, com Nimrod, que era bisneto de Noé. Já agora, outro dado muito significativo, reparem, como é que um bisneto de Noé, mais como é que um neto de Cã, que esteve dentro da arca, pôde afastar-se tanto de Deus e das coisas de Deus? Já pensaram nisto? Uma coisa impressionante. Isto para dizer o quê, irmãos? Quantas vezes hoje acontece que há pais, por exemplo, que são muito crentes e depois os filhos já começam a desviar-se e depois os netos às vezes já nem podem ouvir falar na religião dos avós. Isto aconteceu ao longo da história, infelizmente. Toda a história humana está aivada de casos destes. Não é preciso ir mais longe. Caim e Abel, os nossos primeiros pais, tiveram o primeiro filho que foi qual? Caim. Depois tiveram Abel. Depois tiveram outros filhos e outras filhas também. Reparem, Caim transformou-se num assassino. Abel transformou-se num santo de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 23, apelida Abel de o justo. E eu pergunto, como é que é possível que dois pais tenham educado ao mesmo tempo um filho para dar num assassino e outro filho para dar num santo? Eu pergunto, será que os pais educaram os dois filhos de maneiras diametralmente opostas? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Ou seja, eu acredito que Adão e Eva educaram os dois filhos, e todos os outros, mas particularmente estes dois estamos a falar, Caim e Abel, educaram os dois filhos da mesma maneira. E porquê que um deu em santo e outro deu em assassino? Pelas escolhas pessoais de cada um deles. Eu estou a enfatizar isto, sabem porquê? Já lhe dou a palavra, irmão. Estou a enfatizar isto porque muitos pais às vezes sofrem traumas porque deram o melhor que sabiam e deram a melhor educação aos filhos e às vezes veem filhos desviarem-se. E muitas vezes se autoculpabilizam a pensar que a culpa foi deles. Não necessariamente. Há casos em que os pais podem ter falhado talvez não por má vontade, mas por omissão de ensinar certas coisas, mas nem sempre é o caso. Muitas vezes houve pais fiéis que ensinaram os filhos nos bons caminhos, mas os filhos simplesmente se desviam. Porquê? Porque no exercício do seu livre-arbítrio fizeram más escolhas que os levaram para longe de Deus. Irmão, por favor. O que estou mais curioso é que este território provavelmente seria sido um território que pertencia ao Jardim do Éden. É verdade, é verdade. Sabem que existem pessoas e eruditos que pensam que o Jardim do Éden, e sabem que o Jardim do Éden foi preservado até quando? Sabem até quando? Diz-nos o Espírito de Profecia. Até o dilúvio. E depois no dilúvio ele foi arrebatado para o céu. Quando o Jardim do Éden, portanto, teria tido a sua localização ali naquela zona. Bom, não se esqueçam também de um pormenor que é importante também referir isso. É que o mundo após o dilúvio é muito diferente do mundo antediluviano. Porquê? Porque houve uma mudança brutal na estrutura da crosta terrestre. Reparem, eu não acredito que quando a Terra saiu das mãos do Criador, ela fosse como nós a vemos hoje num planisfério, toda recortada, com continentes cheios de bordas irregulares, um bocadinho de terra para aqui, outro para ali, uma ilha para aqui. Não, a Terra não era assim. O relato bíblico da criação mostra que as águas ficaram ajuntadas numa parte e a terra seca da outra parte.
Ou seja, como é que eu vejo o mundo até ao dilúvio? Um único continente e um único oceano. Mas o oceano que havia não dividia os seres humanos, porque eles habitavam todos num continente único. Agora, quando houve o dilúvio, e não sou eu que estou a dizer, Ellen White o diz, procurem no livro Educação, o peso da água foi tão grande que provocou uma fratura da crosta terrestre, fratura literal da crosta terrestre. E quando a crosta terrestre se fraturou em vários pontos, o que é que começou a haver aí? Aquilo que, e aí eu concordo com o que a ciência diz, começou a haver uma deriva dos continentes. E os continentes começaram-se a afastar. Um bocado vai para ali, outro bocado vai para ali, e agora o mar que não dividia a Terra, porque a Terra era única, agora o mar passa a dividir os continentes. Muito bem. Voltando a Daniel 3. Daniel 3. Ora bem, versículo 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas e os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, parem aqui em todas estas classes profissionais, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. É interessante, aqui dois pormenores que têm a ver com as palavras usadas no original aramaico, porque nesta parte do texto, como eu já vos disse, a partir do capítulo 2, entramos aqui no aramaico, que é uma versão, digamos, uma derivação do hebraico. Quando diz aqui que viessem à consagração, a palavra usada é Hanukkah, e é uma palavra que é sempre usada com relação ao altar do templo. Então reparem, quando se fala aqui na consagração da estátua, há aqui esta palavra tem um peso religioso muito forte. Ou seja, aquilo não era apenas uma cerimónia de inauguração. Era uma cerimónia de inauguração, sim, mas mais do que isso. Era uma cerimónia de dedicação, de consagração, com um forte pendor religioso associado a isso. Então quer dizer que aquela cerimónia não era uma cerimónia civil, como se faz aqui uma cerimónia, por exemplo, para inaugurar uma ponte, ou um túnel, ou seja lá o que for. Era muito mais do que isso, era uma cerimónia religiosa. Ou seja, isso pressupõe o quê? Uma adoração. Mas, quando diz aqui, por exemplo, a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, esta palavra aqui, tinha levantado, é a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Daniel 2,44, a palavra Hekime. E vamos ver o que é que essa palavra, em contexto, essa palavra existe no versículo 44 do capítulo 2. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. E ela é usada, portanto, 8 vezes neste capítulo 3. Ou seja, o reino de Nabucodonosor, esta palavra só por si indica-nos que o intuito do rei Nabucodonosor, sabem qual era? Era levantar algo no lugar de Deus. Deus é alguém que levanta, que tem o poder para isso, tem a autoridade, tem toda a legitimidade. Pois bem, Nabucodonosor estava a fazer o quê? Estava a querer colocar-se no lugar de Deus. Esta é uma das características principais do espírito de Babilónia. Babilónia não é um poder ateu, é um poder religioso, mas é um poder religioso falso, é um poder religioso apóstata, é um poder religioso que pretende estar no lugar de Deus. Não sei se isto já vos faz desencadear algumas coisas na mente, porque quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, vemos que a Babilónia mística também pretende o quê? Estar no lugar de Deus. Ok? Muito bem. Avançando. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração, mais uma vez, cá está a mesma palavra, a palavra Hanukkah, da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, mesma palavra, Hekime, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Mais uma vez, eu disse que aparece 8 vezes esta palavra Hekime. Depois, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Reparem, porquê que vocês acham que esta expressão aparece aqui no versículo 4? Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Todas as línguas, o que é que isto pressupõe? Não havia língua nenhuma que não estivesse ali representada. Vocês poderão perguntar, como assim? Muito simples, é que Babilónia, nesta altura, era a grande superpotência mundial. E como grande superpotência mundial, estava a dominar todos os outros reinos e nações da Terra. Ou seja, todas as nações da Terra estavam sob o domínio de quem? De Babilónia. Outra luzinha que se levanta aqui na nossa mente.
também no tempo do fim vai chegar um tempo em que a Babilónia mística do tempo do fim vai dominar sobre todas as nações do mundo. Já vos diz qualquer coisa este paralelismo? Reparem, é tão bonito olhar para a história e ver como a história se vai repetir. Não há nada aqui de novo debaixo do sol. Nada mesmo. Tudo se repete. Ok? Muito bem, avançando. Outro pormenor interessante. Venham comigo ver Jeremias 51. Jeremias 51. Jeremias 51. E vamos ver os versículos 59 a 64. Já agora, não se esqueçam que quando Daniel e os seus 3 companheiros foram para a Babilónia, lembram-se do ano? Quem é que se lembra do ano? 605 a.C. O reino de Judá só veio a cair definitivamente no ano 586 a.C. Ou seja, entre 605 e 586, façam as contas, são 19 anos. Ok? Nesses 19 anos, o reino de Judá ainda subsistiu e havia ainda a monarquia a governar o reino de Judá, o último rei. E o último rei foi, nomeadamente, Zedequias. Ora, venham ver este texto em Jeremias 51, a partir do versículo 59, diz assim: A palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, aonde? A Babilónia, no ano 4 do seu reinado. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é que o Zedequias foi fazer a Babilónia? Alguém me quer propor uma resposta? Diz ou não diz lá? Indo com ele, portanto, houve uma palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, porque este Seraías acompanhava o rei Zedequias, que era rei de Judá, aonde? A Babilónia. No ano 4 do seu reinado. Do reinado de quem? Do reinado de Zedequias. O que é que vocês acham que Zedequias foi fazer a Babilónia? Ora, digam lá. Exatamente. Zedequias foi apenas para responder à convocação que Nabucodonosor, que era o monarca do império, da superpotência de Babilónia, tinha feito a todos os reis de todas as nações, e Zedequias, como um cãozinho obediente, lá vai ele. Lá foi. Mas não nos é dito em Daniel 3 que só os 3 companheiros de Daniel não se dobraram? Então o que é que isto quer dizer? Que certamente dentro daquela multidão estava lá o rei Ezequias, o Zedequias, e Zedequias, quando chegou o momento, inclinou-se diante da estátua. Já tinham pensado nisto? Isto é terrível. Vamos ler ainda Jeremias 51, versículo 60. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilónia. Todas estas palavras estavam escritas contra a Babilónia. E disse a Jeremias a Seraías: em tu chegando a Babilónia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum. Isto era uma profecia contra a Babilónia. Desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? Onde é que ficava este rio Eufrates? Era o rio que passava exatamente pela cidade de Babilónia, pela capital. E dirás: assim será afundada a Babilónia, e não quê? E não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Por outras palavras, sabe o que é que Jeremias foi dizer a este homem Seraías que ia acompanhar o rei Zedequias? Olha, vais fazer a Babilónia o quê? Tu não sabes que vais lá a Babilónia, mas que Babilónia há de cair? Era uma outra forma de lhe dizer: não vais lá. Tu vais lá adorar um reino que vai cair e que nunca mais se levantará. Mas a mensagem certamente não passou. E Zedequias lá vai, feito carneirinho, para ir adorar a estátua. E poderia vir agora aqui no relato de Daniel 3, que para além dos 3 companheiros de Daniel, também houve alguém que se tornou evidente no meio daquela multidão, que era o rei de Judá, o rei Zedequias. Mas não. Lá estava um líder do povo de Deus a dobrar-se perante a estátua. Já agora, vamos fazer uma pequena atualização para o tempo do fim. Vocês acham que quando Babilónia obrigar no tempo do fim, eu só vou falar ainda em linguagem codificada, porque quando chegarmos a Apocalipse aí é que vamos fazer a descodificação.
No livro de Apocalipse, no capítulo 13, diz que Babilónia, no tempo do fim, vai impor a observância de uma imagem. Não é uma imagem literal, como foi a imagem aqui do capítulo 3, mas vai impor. Vocês acham que no tempo do fim, alguns líderes do povo de Deus vão se inclinar perante essa estátua? O que é que vocês acham? É triste ouvir a resposta, não é? E quem é que não se vai inclinar perante essa estátua? Sabem quem? Já agora, não era só os Ezequias que lá estavam. Muitos outros judeus tinham sido levados cativos para a Babilónia. Daniel e os seus 3 companheiros não eram os únicos, havia muitos outros. Vocês acham que lá daquela planície de Dura havia só aqueles 3 judeus? Não havia mais ninguém? Bom, já vimos que havia Zedequias também. Mas para além de Zedequias, do rei, não acham que havia lá muitos outros judeus? Estavam. E então? Onde é que estavam aqueles que se mantiveram de pé, direitinhos? Não se viu. Sabe o que é que isto indica? Que apenas do povo de Judá um remanescente permaneceu fiel. Sabe o que é que isto indica no tempo do fim? Que entre o povo de Deus apenas um remanescente permanecerá fiel. Até líderes cairão. Quando a pressão for grande, aqui é que se vão ver os valentes. Irmãos, isto é triste, mas faz-nos pensar. E olhem que estas comparações que estamos a fazer, elas têm o seu fundamento. Não são comparações feitas no ar. Vamos avançar. Versículo 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Sabe o que é que esta expressão toda a sorte de música significa? Que a orquestra sinfónica que Nabucodonosor lá tinha não se cingia a estes instrumentos. Eram muitos os instrumentos. E agora deixem-me fazer uma pergunta muito séria. Eu sei que há aqui na Igreja de Espinho pessoas que, aliás, sei que já houve aqui bons seminários sobre este assunto da música. Reparem, eu faço-vos uma pergunta. Porquê é que vocês acham que o rei Nabucodonosor pôs lá esta orquestra sinfónica imensa lá nesta planície? Será que aquilo era só para dar estilo no dia da inauguração da estátua? Será que era só para isso? Bom, claro, que compunha o ramalhete, não é? Das cerimónias de inauguração e de consagração da estátua. Tudo bem. Mas acham que era só para isso? Não. Havia aqui um outro propósito, muito mais sinistro. Sabem qual é esse propósito? É que a música, meus amigos, exerce um poder muito grande sobre a mente das pessoas. E aquilo que o rei queria é que aquela orquestra sinfónica tocasse de tal maneira que fizesse um tipo de lavagem ao cérebro a todos aqueles que lá estavam, para que eles nem pensassem, no momento certo, pudessem todos quê? Inclinar-se diante da estátua. Cuidado com o poder da música. Eu digo bem, a música tem poder, e esse poder pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. Que toda a música que nós ouvimos, que toda a música que nós cantamos ou tocamos nos nossos serviços de culto, possa ser do tipo de música que tenha poder para o bem, não para o mal. Porque se nós usamos ou se nós ouvimos música que tem poder para o mal, nós estamos a sujeitar a nossa mente a que forças? Às forças do bem ou às forças do mal? Irmãos, a questão é tão simples quanto isto. Eu não sei onde é que está a confusão para não perceber isto. Quando nós ouvimos certa música mundana, bom, desculpem-me, eu sou muito... Já houve uma altura na minha juventude, antes da minha conversão, que eu ouvi, até tenho vergonha de dizer isto, mas ouvi toda a porcaria de música. E sabe uma coisa, eu dou tantas graças a Deus, eu comprei um rádio, sem exagero, era deste tamanho, com umas colunas grandes, e pá, aquilo saía daquele rádio todo o tipo de música, toda a porcaria. Quando eu verdadeiramente me converti, não sei porquê, assim, de um momento para o outro, não sei porquê, sei, de um momento para o outro eu deixei de ter vontade de ouvir aquilo. E desde então, nunca mais. Vocês acham que é música aquilo que às vezes passam assim carros pela rua, parecem discotecas ambulantes? Ih, pá, eu fico com os nervos em pé. Acham que isso tem influência para o bem? Isto para dizer o quê? A música tem um efeito poderosíssimo na mente. Para o bem ou para o mal? E esta orquestra sinfónica que aqui estava, amigos, podem ter a certeza, isto era para fazer uma lavagem ao cérebro de todos aqueles que lá estavam. Volto a dizer, muito cuidado, jovens, e não só jovens, adultos. Às vezes vejo adultos que ouvem às vezes coisas piores do que alguns jovens. Muito cuidado com a música que se ouve. A maior parte da música que passa aí nas rádios, etc., não presta para nada, é lixo.
Ouçam boa música, irmãos. Música inspiradora, música que eleva o nosso espírito, que nos faz sentir bem, que nos faz quase sentir na atmosfera do céu. Essa sim é boa música. Música que tenha melodia, que tenha pronto, que soe bem, não seja uma música agressiva, reparem, a música mexe mais com os nossos sentimentos do que com a nossa racionalidade. E claro, com os sentimentos a gente muitas vezes nem consegue exprimir bem os sentimentos que sentimos cá dentro. Mas eu distingo perfeitamente aquela música que me dá prazer ouvir e que me eleva, me faz sentir bem. Às vezes ouço grupos corais, como já ouvi aqui em Espinho várias vezes. Eu estaria 1 hora a ouvir-vos, a cantar, que maravilha, sinto tão bem. Mas há outras coisas que eu ouço, aquilo dá-me uns nervos. Bom, avançando. Quando ouvirdes o som da buzina, tal, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Estão a ver aqui a ligação entre a música a tocar e o ato de adoração que se tinha que seguir logo a seguir? Versículo 6. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, ou seja, reparem que era requerido o que é a imagem? Adoração. Então está aqui provado que era uma imagem não apenas para ser inaugurada, mas para ser adorada. Será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Sabem, outra característica da religião de Babilónia, sabem qual é? É que a religião de Babilónia força as consciências. E é uma religião do imediato. Não dá tréguas, nem dá tempo para o adorador pensar. É dito, tu tens que fazer isto e tens que fazer isto logo. Não há tempo para pensar. Mas não, é logo. Tem que ser logo. E sabem porquê que tem que ser logo? É precisamente para não dar tempo para pensar. Tu fazes automaticamente, como um robô. É uma característica da religião de Babilónia. A religião de Cristo, a religião da Bíblia, está nas antípodas desta religião. Deus dá-nos tempo para nós pensarmos, para nós refletirmos, para nós tomarmos as nossas decisões de forma amadurecida. Não é uma religião do imediato, é muitas vezes uma religião que demora mais tempo. Porquê? Porque Deus quer que todos que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de coração. Deus não quer autómatos a adorá-lo, quer pessoas que o adorem sim, mas que o adorem de forma consciente e de livre vontade. Irmãos, é importante que nós, quando adoremos a Deus, nós adoremos com gosto, que tenhamos gosto em adorar. Vou-vos dizer, vocês se calhar vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Se vocês não vierem à igreja para adorar Deus com esse espírito voluntário, é melhor não virem. Fiquem em casa. Nós devemos vir à igreja para adorar porque gostamos de adorar a Deus. Temos prazer em adorar a Deus. Assim sim. Agora, vir só porque tenho que cumprir a minha obrigação para picar o ponto. Bem, não temos o ponto como nas empresas, mas para os outros verem que eu sou um bom cristão. Não, irmãos, por favor, essa religião da aparência, isso não presta para nada. Que cada um de nós venha à igreja com gosto, com satisfação. Vimos para adorar um Deus porque reconhecemos que é um Deus digno da adoração. E fazemos-lo com gosto, de livre vontade, sem ninguém nos forçar. Aliás, é uma das coisas que eu mais aprecio na religião bíblica, é a liberdade de consciência que Deus dá a cada uma das suas criaturas. Louvado seja Deus por isso. Avançando, versículo 7. Portanto, no mesmo instante, estão a ver aqui a característica, não dá para pensar, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas. Mais uma vez, todos os povos, nações e línguas. O que é que isto significa? Todos os povos da antiguidade, nesta época, estavam sob o domínio de Babilónia e estavam lá representados na planície de Dura. Ok? Mais uma vez, fazendo um paralelismo para o tempo do fim. No tempo do fim, quantas nações vão ser obrigadas a adorar a imagem que Babilónia vai obrigar a adorar? Todas. Todas. Quantas religiões vão ser obrigadas a adorar essa imagem? Todas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vai ficar de fora. Não vai nada. Porque há muitos adventistas, incluindo líderes, que vão lá prestar adoração. Já agora, sabem... Será que eu devo já aqui levantar um... Quem é que está aqui que não é da Igreja? Bom, mas também está a ser gravado, não importa. Eu vou levantar um bocadinho o véu. Essa imagem não é uma imagem literal.
Nós, adventistas do sétimo dia, conhecemos, eu vou aqui já levantar e depois mais tarde eu vou explicar em pormenor como é que chegamos a esta conclusão. É a adoração de um falso sábado. Sabem que a revelação nos diz que até pastores adventistas dos púlpitos das igrejas adventistas encorajarão os membros a adorar o domingo? É verdade. É verdade. Portanto, se um dia ouvirem um pastor adventista de um púlpito adventista a fazer isso, não se admirem. Foi profetizado que isso iria acontecer. Então, se Ezequias foi lá à Babilónia, prestar vassalagem ao rei de Babilónia e inclinar-se diante da estátua, porque é que no tempo do fim Deus não vai permitir que isso aconteça entre o seu povo e entre os líderes do seu povo? Irmãos, fiquem com estas ideias na vossa mente. E se acharem que eu estou a dizer heresias, estudem melhor, estudem por vós mesmos, consultem o Espírito de Profecia já agora, onde é que isso está escrito? Eu vou dizer, serviço cristão e não só, eu tenho mais a ideia no Eventos Finais, capítulo 12, a sacudidura. Capítulo 12 do livro Eventos Finais, um título chamado A Sacudidura, diz lá isso. Não tenho aqui comigo, mas podia ler. Mas se me lembrar da próxima vez, eu trago isso. Muito bem, avançando. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Quais judeus? Os 3. Irmãos, agora, por favor, pensem um bocadinho, raciocinem um bocadinho comigo. Vocês conseguem imaginar aquela multidão de pessoas que estava ali para adorar a estátua? Seria uma multidão... Eu não sei quantas pessoas lá estariam, mas posso imaginar que seriam uns bons milhares de pessoas. Agora eu faço-vos uma pergunta, reparem, sejam francos e honestos. Como é que no meio daquela multidão, estes homens que vão perante o rei Nabucodonosor acusar estes 3, como é que eles conseguem ver onde estavam estes homens e ver que eles não se... Reparem, se eles, por exemplo, estivessem a uma distância considerável, eles não se teriam apercebido. Sabe o que é que muito provavelmente isto leva-nos a acreditar? Que estes acusadores ficaram pertinho dos outros. E sabem porquê que ficaram pertinho? Porque eles já sabiam qual ia ser a reação desses 3. Já sabiam que esses 3 eram tão fiéis ao seu Deus que não iam ceder. E então o que é que eles acharam? Eles acharam que estava ali a sua oportunidade áurea para poder acusar aqueles e finalmente o rei poder despachá-los, porque o rei tinha, no final do capítulo, no capítulo 1, posto a Daniel e aos seus companheiros em cargos importantes. Eles devem ter todos ficado, perceberam? Eles ficaram cheios de inveja e agora estava aqui uma oportunidade áurea para se desembaraçarem destes indivíduos que... E reparem, vou-vos dizer uma coisa. Será que estes companheiros de Daniel tratavam mal os seus companheiros babilónicos? Eu não imagino isso. Eram honestos, eram corretos, eram ajudadores, ajudavam. E o que é que receberam em troca? Traição. Sabe uma coisa, irmãos? Aquilo que muitas vezes pode acontecer aos filhos de Deus, que são honestos, que são leais, que são sinceros, que ajudam os outros, quando os outros já estão na posição confortável, se eles puderem dar um valente pontapé no nosso traseiro e nos arrumar a um canto, eles o farão. E foi o que estes, que eram seguramente colegas de trabalho destes 3, eles quiseram fazer com os companheiros. Lembram-se de Jesus no Sermão da Montanha ter dito, e reparem, conhecem as bem-aventuranças, é como começa o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados e quando nós chegamos ao fim das bem-aventuranças, sabem qual é a bem-aventurança? Está como cereja no topo do bolo. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Sabem, quando nós tivermos passado por todas as etapas de sermos humildes, de sermos mansos, de sermos pacificadores, de sermos tudo isso, quando nós tivermos a atingir, digamos, um patamar, não vou dizer que é o topo da pirâmide da santificação, mas já tivermos num bom nível da nossa escala de santificação, é que vão começar a surgir as difamações, as calúnias, as mentiras. Preparem-se para isso. E se nunca viveram isso, mais cedo ou mais tarde vai-vos bater à porta. E quando isso acontecer, não desanimem, porque Jesus disse, bem-aventurados sois vós. Eu lembro uma vez uma irmã brasileira chegou junto de mim e disse, ai pastor, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar que me injuriem, que mintam e digam todo o mal contra mim, mesmo assim eu me regozijar. Eu na altura, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, até eu aprendi uma lição
ao ensinar a esta irmã uma coisa que eu até ali nunca tinha pensado. Sabem que Deus muitas vezes faz isso. Deus nos usa para ajudar outros, mas ao ajudarmos os outros estamos a ser ajudados nós mesmos. E pela primeira vez na minha vida eu vi uma coisa que não tinha visto. Eu disse assim, irmã, mas não é isso que o texto diz. Assim, como não é? Vocês já repararam bem no texto? Venham ver o texto comigo. Mateus 5. Mantenham aí as vossas Bíblias abertas, vamos a Mateus 5. Mateus 5... Vamos ler o versículo 11 e 12. Diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E agora reparem, porquê que somos bem-aventurados? É por nos injuriarem? É por nos perseguirem? É por mentindo disserem todo o mal contra vós? Não, olha o que diz o versículo 12. Exultai e alegrai-vos, mas exultai e alegrai-vos porquê? Porque vem um porque a seguir. Porquê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Esta é a razão pela qual nos devemos alegrar. Nós não nos alegramos porque somos maltratados, porque somos injuriados, porque mentem contra nós. Se nós nos alegrássemos com as injúrias que caem sobre nós, seríamos, sabem o quê? Há um termo na psicologia que diz, seríamos masoquistas. Não, Deus não quer nenhum masoquista. E ser masoquista é ter uma grave deficiência mental, uma grave deficiência. Não, Deus não quer que sejamos masoquistas. Deus diz, alegrai-vos, mas alegrai-vos porque temos um galardão no céu. E sabem uma coisa, irmãos, quando fordes injuriados, mas fordes injuriados a sério, e mentindo disserem todo o mal contra vós, podem ter a certeza nesses momentos que o vosso galardão está garantido no céu. E é por essa razão, e só por essa, que vos veis alegrar. Irmãos, se ainda não fostes injuriados, se calhar alguma coisa ainda não... eu vou dizer de uma forma que talvez seja mais correta. Se calhar ainda estáis num grau anterior, mas à medida que a vossa santificação prosseguir, garanto-vos, um dia vocês vão apanhar por tabela também. Vão. Mas quando apanharem isso, não se esqueçam, por favor, não são palavras minhas, não se lembrem das palavras do pastor Paulo Cordeiro, lembrem-se das palavras de Jesus. Quando fordes injuriados, quando mentirem dizendo todo o mal contra vós, sabei uma coisa, se estáis a sofrer isso, mas estáis a sofrer isso por nome de Cristo, não por vós, por nome de Cristo, isto faz uma grande diferença, claro que sim. Se estáis a sofrer por nome de Cristo, então regozijai-vos e alegrai-vos, porque tendes galardão no céu. Essa é a razão pela... E essa irmã, quando eu lhe disse isso, ela ficou... Eu não lhe disse na altura, mas ela não conseguiu descobrir. Eu pensei para comigo mesmo, soubesses que eu também só agora é que eu descobri isso. Irmãos, é maravilhoso como Deus age. Muitas vezes, ao ajudarmos os outros, volto a dizer, nós nos ajudamos a nós mesmos. Conhece aquela história que Ellen White conta no livro Serviço Cristão, de um homem que estava a atravessar um campo gelado e ficou quase inanimado? Tal era o frio que lhe tolhia as pernas. Ora, isso já me aconteceu a mim próprio. Na Suíça, estavam menos 8 graus, eu estava a caminhar por um campo que estava todo gelado, tinha caído muita neve antes. Aliás, depois no dia seguinte, pelo boletim meteorológico, soube que a temperatura real era menos 8, mas o sentimento era como se fosse menos 13. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu tive que orar ao Senhor porque eu pensei que não era capaz de acabar aquela caminhada. Eu comecei a sentir as pernas a prender-se, é uma coisa horrível, é uma sensação horrível. A pessoa quer andar e quase não consegue. Repara, se não tivesse a chegar quase ao meu destino, se eu tivesse ainda mais... Eu fiz aí aquilo vinha da estação de caminho de ferro para a clínica, onde eu trabalhava e morava, eram para aí 2 km de distância. Eu, quando cheguei aos últimos 100, 200 metros, eu já não conseguia andar mais, quase. Foi um sofrimento. Eu se tivesse que andar mais... Eu não sei, eu disse ao Senhor, por favor, ajuda-me, senão eu caio para aqui, eu morro aqui congelado. Então, é uma sensação horrível mesmo. E então Ellen White conta uma história de um homem que estava a atravessar um campo gelado e caiu, e não conseguia mais. Entretanto, ele ouviu uns gemidos. E quando ele ouviu os gemidos, ele percebeu que eram gemidos humanos. E embora ele não visse ninguém, ele foi atrás do som e acabou por descobrir um indivíduo que também estava ali caído, já não conseguia andar mais. E ele pensou, mas eu tenho que salvar este indivíduo. Então o que é que ele faz? Pega nele e procura pôr aos ombros. E faz ali um esforço e põe-no aos ombros e finalmente começa a caminhar. E ele diz, mas eu tenho que chegar a algum sítio para salvar este homem. E finalmente ele vê uma luz ao fundo. Ele diz, se eu conseguisse lá chegar e continuar a caminhar, e sabe uma coisa?
ele começa a ganhar cada vez mais forças e chega lá ao tal sítio, era uma casa onde morava gente, e sabe uma coisa, só depois de lá ter chegado, é que ele pôs a mão na concha e disse, uau, então mas eu não era capaz de andar sozinho e conseguir trazer um às costas. Sabe uma coisa? Sabe o que é que aconteceu? Ao fazer o esforço para carregar o outro, ele aqueceu, portanto ganhou, o seu corpo passou a produzir mais energia, aqueceu mais. Moral da história, ao querer salvar o outro, salvou-se ele mesmo. Fiquem com esta ideia na mente. Quanto mais nós ajudamos os outros, mais nos ajudamos a nós mesmos. Para terminar, já são as 7:15, quase 7:20, portanto, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, versículo 8, e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Ou seja, olha a lei que tu fizeste. Ou seja, apontavam para a lei. Versículo 12. Há uns homens judeus, e agora reparem nesta frase a seguir, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tu constituíste, como é que eles sabiam isso? Será que aqueles que vieram de outras nações sabiam disso? Então o que é que isto mostra? Que eram os mais próximos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Já agora, conhecem uma citação de Ellen White que diz que aqueles que no tempo da crise final serão os nossos piores inimigos, serão quem? A nossa família. E sabe o que é que essa família significa? Pode ser família de sangue, mas também pode ser família espiritual. Aqueles que são mais chegados a nós. Porque quando Jesus, por exemplo, referiu em Mateus 24 que seremos traídos, o que é uma traição? Eu do inimigo não espero uma traição, porque já estou de pé atrás com ele. Uma traição só vem de quem eu penso que é meu amigo, mas que depois me traiçoa pelas costas. E isso é uma traição. Porquê que se utiliza muito esse termo nas relações conjugais? É que alguém pensa que a mulher ou o marido o ama muito e de repente aconteceu algo, foi atraiçoado. Pois bem, no relacionamento uns com os outros na família espiritual, isso vai acontecer. Para terminar mesmo. Há uns homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. E depois diz o versículo 13, então Nabucodonosor com ira e furor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Vamos ficar por aqui e fiquem só com esta ideia. Estes homens queriam mesmo tramar estes judeus. E amigos, vou-vos dizer mais uma vez, preparem-se psicologicamente e preparem-se espiritualmente, porque vai chegar o tempo em que nós vamos viver igualmente situações semelhantes a esta. Vai haver pessoas que até serão muito chegadas a nós, bem perto da nossa, que poderão nos querer quê? Tramar, trair, passar a folha, chamem o que quiserem. E nós teremos que ter uma fé tão firme e tão fundamentada no Senhor, que quando vivermos esses momentos, a nossa fé possa quê? Possa subsistir, apesar de todas as traições, apesar de todas as mentiras, apesar de todas as ofensas que possam chover sobre nós. Esses sobreviverão. Agora, quem não aguentar, vai na enxurrada também. Irmãos, que Deus nos ajude a podermos permanecer firmes no Senhor, aconteça o que acontecer. E é com este espírito que eu gostaria de terminar esta reunião de hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais uma vez nos teres concedido este santo privilégio de termos estado aqui reunidos em Teu nome para estudarmos juntos a Tua Palavra. Senhor, muito obrigado pela riqueza que nós podemos extrair dela. Obrigado, Senhor, pelos ensinos, pelas admoestações, pelas previsões e, sobretudo, obrigado, Senhor, porque através daquilo que aconteceu no passado com os Teus servos, nós podemos aprender lições importantes da forma como nos devemos comportar hoje. Ó Senhor, que estas lições, que estes Teus homens, Teus servos do passado nos deixaram como legado espiritual, possam ser bem aprendidas e apreendidas por cada um de nós, para que no momento da crise, no momento da dificuldade, nós possamos nos lembrar destes homens que subsistiram pela sua fé em Ti e que nós possamos, da mesma forma, pela nossa fé em Ti, subsistir igualmente. Senhor, fica, pois, connosco, livra-nos todo o mal, pois isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.